solicitamos informações e estas informações foram sonegadas aos deputados da OCIT. Continuamos à espera até hoje. Se nós temos a possibilidade de ter uma lei que obrigue, que vá a fundo, que penalize, nós estamos a contribuir para que a política seja realmente vista com outros olhos pelos nossos cidadãos. O Parlamento, vários deputados, fora do Parlamento, várias outras instituições, vários particulares cabo-verdianos que solicitam informação, a administração pública cabo-verdiana não tem acesso a essa informação. Nem o Parlamento, nem os deputados têm acesso às informações públicas aqui em Cabo Verde. Nós temos uma realidade concreta em Cabo Verde. Nós temos titulares de órgãos, funções públicas, nomeadamente diversos diretores nacionais, cujo salário ninguém conhece. Os cabo-verdianos não têm o direito de saber quando é que essas chefias estão a ganhar, porque estão a ganhar dinheiro público, não é dinheiro privado. O Sr. Ministro das Finanças faz o que quiser na sua empresa privada, mas no Estado, com recursos públicos, o cidadão tem de saber quanto é que essas pessoas ganham. Quem exerce funções públicas tem limites, sim, não é obrigado a ser político, não é obrigado a ser chefia pública, mas se for, tem de disponibilizar informação. Essa lei também não explica o porquê de pretender fazer a devassa da vida dos titulares de cargos políticos. Sim, é o que pretende o PICV com essa proposta, fazer a devassa da vida dos titulares de cargos políticos. Eu aqui digo, para os cabo-verdianos que estão a ouvir lá em casa, a partir do dia 31 de janeiro de 2020, qualquer cabo-verdiano que queira saber quais é que são os meus rendimentos, as minhas dívidas, as minhas propriedades, dirijam-se à sede do Tribunal Constitucional em 60 dias, ou seja, até 31 de março, solicitem que essa declaração vos será disponibilizada. Por isso, não vamos permitir a devassa. Os deputados não são inspetores da polícia, não são juízes, não são magistrados. Há separação de poderes, graças a Deus, em Cabo Verde. Senhor, se tivesse trazido as leis antes, aquele calhamaço de papel que inteiro a mesa ali, é tudo processo salarietado na Procuradoria-Geral da República. Dinhosa governação, de corrupção, dinhosa governação. Senhor, se tivesse trazido as leis antes, que as calhamaços de papel que estavam na Procuradoria-Geral da República para julgado. Defender a classe política. Nós temos que defender a classe política. Quanto a nós, defender a classe política é justamente ir pela via da transparência ativa que nós estamos aqui a propor. O senhor vice-primeiro-ministro das Finanças já recebeu pelo menos 3 cartas dos deputados do PICV e 3 cartas minhas enquanto deputado e presidente do PICV pedindo informações sobre os salários de várias chefias do Ministério das Finanças, da Diretora Nacional das Receitas do Estado e nunca disponibilizou essas informações. Vocês têm, por acaso, alguma queixa de intransparência pendente? Já deram entrada alguma queixa? Digam. Nós apresentamos queixas do processo de entrega do monopólio à Binter, na Procuradoria-Geral da República, está lá, estamos a aguardar. Apresentamos do mercado do coco, disseram que não tínhamos provas porque a Câmara Municipal não disponibiliza documentação ao PICV, já foi solicitado. 1.350.000 contos enterrados no mercado coco, ainda está esqueleto. E sobre os terrenos municipais, nós não apresentamos queixa nenhuma. Mas a questão é tão complicada e tão complexa que se avançou sem o PICV intervir. Toda a direção superior do Estado em Cabo Verde é ocupada por um único partido. Todas as direções nacionais, todas as direções gerais, todas as direções de serviço, aonde chegamos, os conselhos de administração das empresas públicas, das agências reguladoras, do próprio Tribunal de Contas, todas as instituições cabo-verdianas neste momento estão controladas por um único partido. O PICV é um partido perverso. É um partido perverso. O PICV, neste momento, é um partido atípico. Isso vocês têm que reconhecer. É um partido atípico. É difícil, de facto, debater aqui com o PICV. O governo não tem nada a fazer contra os insultos do PICV. O que é que vamos fazer? Estamos num ambiente democrático, cada partido diz o que quer e credibiliza-se da melhor forma. Não há cura possível para este discurso. Não há. Não há nenhum tipo de cura para este discurso.
Os titulares de cargos políticos e equiparados não cumprem a lei que controla as suas riquezas, mas o Tribunal Constitucional vai notificar os faltosos com um prazo para apresentarem as declarações a que são obrigados a fazer. O Tribunal Constitucional escreveu que o número significativo de titulares de cargos políticos e equiparados não tem cumprido a obrigação de apresentar e atualizar a declaração de rendimento. Contudo, antes de sancionar, o TC preferiu fazer o alerta. O prazo para a entrega da declaração de rendimento termina a 30 de janeiro. Todas as forças políticas prometem cumprir a lei. Eu acredito que muitas vezes, ou algumas vezes, os titulares de cargos políticos poderão não efetuar essa declaração por efetivamente por esquecimento, e este alerta serve efetivamente para que todos os titulares de cargos políticos tenham em mente que a lei é para ser cumprida, nomeadamente quem está num cargo político. E nesta medida é uma chamada de atenção que nós concordamos plenamente. Eu sempre entreguei a minha declaração de rendimentos até o dia 30 de janeiro de cada ano, desde que passei a assumir funções públicas no governo. Portanto, fiz no ano passado, e é de conhecimento público. Os deputados também entregaram, e é claro que todos nós temos o dever, primeiro, de respeitar a lei, de cumprir os dispositivos e de contribuir para a transparência em tudo. Eu acho que fazem bem, é cumprir a lei, e achamos que a chamada de atenção e dando um prazo até o dia 30 é razoável, e todos aqueles que devem fazê-lo irão fazê-lo, e nós iremos fazê-lo com certeza. São titulares de cargos políticos, o Presidente da República, deputados nacionais, membros do Governo, membros das Assembleias Municipais, presidentes e vereadores das autarquias, embaixadores, diretores-gerais, gestores públicos, entre outros. Há uma tendência para a diminuição das entidades que fazem prestação de contas junto do Tribunal de Contas, e a instituição pode avançar para medidas sancionatórias. É o que disse hoje o Presidente João da Cruz Silva, depois de entregar o relatório de atividades de 2018 ao Presidente da Assembleia Nacional, relatório que realça também casos de contratações sem o visto prévio do Tribunal de Contas. Em 2018 nós tínhamos 205 entidades que deviam prestar contas. Quantos que prestaram contas? Apenas 163. Se compararmos com os anos anteriores, 2017, 175 entidades prestaram contas, 2016, 178 prestaram contas. Digamos que a tendência é para diminuir, portanto, a diminuição das entidades que fazem a prestação de contas. Não restam muitas alternativas ao Tribunal de Contas que não sancionar essas entidades. São, ao todo, 40. Missões diplomáticas, temos 16 que não prestaram contas. Municípios, temos 3 municípios que não prestaram contas, não, 5 municípios. E a nível das associações dos municípios, 3 associações não prestaram contas. Do relatório constam também casos de contratações sem o visto prévio do Tribunal de Contas. O recrutamento do pessoal sem o visto do Tribunal de Contas, portanto, que para o titular de cargo político, para além de poder ser responsabilizado financeiramente, também considera-se que há responsabilidade criminal. E então há vários atos e contratos, empreitadas e contratação do pessoal, passaram pelo Tribunal de Contas sem o visto. Contas dos municípios são maioria dentre as 50 julgadas em 2019 e algumas contêm matéria de responsabilidade sancionatória. E o Ministério Público começou a fazer buscas e abriu processos crimes contra instituições públicas que não têm disponibilizado informação em diligências feitas no âmbito de algumas investigações. O Procurador-Geral da República não avançou casos concretos de empresas ou organismos da administração pública visados, indicando apenas que as buscas e os processos crimes são relativos a um conjunto de processos. Nós temos alguma dificuldade em conseguir compreender que a nível de administração pública você leva 2 meses, 3 meses, 6 meses para disponibilizar informações que estão em suportes informáticos aos órgãos de investigação criminal. E isto condiciona necessariamente a capacidade de resposta, porque já começamos a fazer buscas às instituições para recolher documentos que estão aí. E já também abrimos processos, porque há um crime que é o dever de colaboração que todas as entidades têm com os órgãos de justiça. O presente projeto de lei sobre a transparência ativa na administração pública
que tenho o privilégio e a honra de apresentar visa consagrar no ordenamento jurídico cabo-verdiano o princípio da transparência ativa na administração pública, estabelecendo a obrigação dos órgãos administrativos disponibilizarem informações e documentação que, pela sua relevância e natureza, devam ser consideradas públicas e, por isso, acessível a todos. Paralelamente, procura o presente projeto de lei promover e reforçar o valor da transparência no exercício das funções públicas, dando maior visibilidade e extensão a deveres já existentes, designadamente a obrigação de declaração de rendimentos por parte dos titulares de cargos políticos e públicos, cuja divulgação se afigura indispensável para a credibilização de todos aqueles que fazem do serviço público a sua atividade. A transparência é um fator essencial de defesa do Estado democrático, das suas instituições e do seu regular funcionamento. O contínuo aperfeiçoamento da democracia cabo-verdiana impõe um olhar atento e procura permanente de soluções que promovam a transparência, bem como a facilidade de acesso dos cidadãos a toda a informação relevante. Importa hoje, aproveitando as virtualidades das tecnologias de informação já presentes com efetividade na vida da administração pública cabo-verdiana, evoluir para uma transparência ativa e introduzir o recurso a meios digitais que permitam a disseminação de documentos administrativos relevantes. Na verdade, em virtude de importantes investimentos levados a cabo em Cabo Verde nos últimos anos, é atualmente possível que, por sua iniciativa, a administração pública torne acessíveis, através da internet, os documentos e informações relevantes para os cidadãos e as empresas, de forma económica, eficaz e adaptada aos legítimos anseios dos particulares. Aliás, entende o PICV que constitui imperativo dar continuidade aos avanços que se reconhecem em Cabo Verde e de que exemplo o portal Portão de Nozilha, plataforma que já possibilita o acesso a um conjunto de dados compilados pela administração pública, implementando uma política de dados abertos, ou seja, de dados que qualquer pessoa pode aceder, utilizar e partilhar na linha do que se assiste na arena internacional. Excelências, as teses em defesa de uma administração aberta, ética e legalmente fundada na transparência de procedimentos vem reforçar o princípio da difusão da própria informação pública. A progressiva pressão dos cidadãos para que a administração adote ferramentas e práticas de uma administração do século XXI aponta no mesmo sentido. Com isso, evidente se torna que a relação entre a simplificação e a administração aberta é incontornável e coloca o tema da comunicação administrativa na primeira linha da agenda política em matéria de reforma e modernização da administração. Trata-se de gerar mais recursos e da sua melhor utilização. Na verdade, a enorme quantidade de dados que é gerada e centralizada pela administração pública contém um extraordinário potencial de utilização e desenvolvimento que podem ser úteis e importantes tanto para o Estado como para a sociedade civil e para o mundo empresarial, pois o cidadão passará a ter um acesso mais imediato à informação, a transparência e a prestação de contas para os cidadãos serão mais reforçados e, claro está, as instituições públicas tornam-se mais eficientes e eficazes, reforçando assim o seu papel de serviço público. É neste sentido, excelências, que o presente projeto de lei vem estabelecer a obrigação de todos os órgãos e entidades da administração pública disponibilizarem, através de sítios em internet, de forma organizada e em linguagem clara e de fácil compreensão por todos os cidadãos,
um conjunto de informações e documentos, colocando assim ao serviço da transparência as ferramentas trazidas pela era digital. É convicção do PSV que, com a aprovação do presente projeto de lei, Cabo Verde dará um passo de gigante no sentido de assegurar a promoção efetiva do direito dos cidadãos a uma informação pública transparente, clara, completa e atualizada. A transparência ativa permitirá ao cidadão conhecer e entender melhor a atividade administrativa. Por isso, indo ao encontro das expectativas atuais, entre os documentos cuja publicação a administração pública deve garantir, propõe-se designadamente a estrutura organizacional e competência dos órgãos, além de endereços e telefones de suas entidades e horários de atendimento ao público. Os programas, projetos, ações, obras e atividades, indicando a unidade responsável, principais metas e resultados e indicadores. As alocações e transferências de recursos financeiros do Estado. A execução orçamental e financeira. Os procedimentos dos concursos e os contratos celebrados e notas de empenho emitidas. A remuneração recebida por servidores e funcionários públicos. As respostas às perguntas mais frequentes dos cidadãos. Excelências, é evidente que o direito dos cidadãos à transparência e o dever da administração pública de transparência têm de ser conciliados com direitos fundamentais dos cidadãos à privacidade, designadamente no que se refere aos respectivos documentos nominativos, impondo-se como limites naturais a proteção de dados pessoais, evitando-se, por exemplo, o risco de criação de listas com informação pessoal sensível dos cidadãos. Por isso, a presente iniciativa preconiza a necessidade de garantir o valor da transparência em articulação com a proteção de outros valores constitucionalmente garantidos, como seja a proteção da reserva da intimidade da vida privada, associada à proteção de dados pessoais, bem como a própria necessidade de segurança da informação do Estado. A presente iniciativa visa ainda garantir o acesso dos cidadãos à informação relativa aos interesses e riqueza dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, desde logo alargando o seu âmbito subjetivo de aplicação aos membros dos gabinetes dos titulares de cargos políticos, os diretores gerais da Administração Geral do Estado e equiparados, os presidentes dos institutos, diretores gerais, diretores executivos e equiparados do setor público estatal, vinculados ou não à Administração Geral do Estado, e aos quadros, consultores e peritos com intervenção em processos de contratação pública ou de alienação de património público em representação do Estado. Em relação aos bens patrimoniais, propõe-se que as declarações de interesse, património e rendimentos sejam publicadas no sítio eletrónico do Tribunal Constitucional e no sítio eletrónico da entidade onde o titular do cargo político ou público exerce funções, omitindo os dados referentes à sua localização e salvaguardando a privacidade e a segurança dos respectivos titulares. Trata-se, no fundo, de ser mais exigente na transparência quanto às obrigações declarativas do património de políticos e altos quadros do Estado, hoje já existentes, pois a transparência patrimonial e de interesses no exercício de cargos públicos é um valor essencial para a qualidade da democracia e para o combate à corrupção. Para conferir eficácia aos comandos legais estabelecidos, acautela-se também, no presente diploma, um sistema de fiscalização em que intervém o Provedor de Justiça, bem assim um quadro sancionatório contra a ordem nacional nos casos de recusa injustificada de disponibilização ou fornecimento de informações. Com o presente projeto, estamos a pugnar um novo paradigma no acesso à informação administrativa, traduzido na passagem de uma atitude reativa em que a administração detém a informação e o cidadão é obrigado a requerer o acesso, para uma postura proativa em que a administração disponibiliza a informação online, cabendo ao cidadão aceder nos termos em que entender,
reservando-se ao sistema tradicional e burocrático vigente um papel progressivamente residual. Nestes termos, Excelências, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, o Grupo Parlamentar do PAICV apresenta para discussão e aprovação o projeto de lei que institui o princípio da transparência ativa na administração pública cabo-verdiana, iniciativa que conta desde já com pareceres favoráveis das entidades requeridas, nomeadamente do Provedor da Justiça, da Associação Nacional dos Municípios Cabo-Verdianos e da Comissão Nacional de Proteção de Dados de Cabo Verde. Disse, Sr. Presidente, muito obrigado. Queria informar aos senhores deputados que a proposta foi submetida a pareceres externos, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que emitiu um parecer e que foi distribuído aos senhores deputados, ao Conselho Superior de Magistratura Judicial, que também emitiu o parecer e foi distribuído, ao Conselho Superior de Magistratura do Ministério Público, à Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde também, e que foi distribuído, ao Provedor de Justiça, que também emitiu o seu parecer e que foi distribuído aos senhores deputados. Será que este é o pedido de esclarecimento? Será que nos 15 anos anteriores nós não estávamos a gerir o país com transparência? Isto é, o passo gigante que se pretende dar agora, o grupo parlamentar, legitimamente, como já disse, da oposição, traz uma iniciativa legislativa, esteve 15 anos no poder e durante os 15 anos não exerceu este direito de trazer, até como governo que tem a responsabilidade pela administração pública, a responsabilidade maior de dirigir a administração pública, não trouxe enquanto governo tão importante projeto de lei para a transparência neste país. O país caminha e vai caminhando e vai acrescentando qualidade à sua administração. De facto, na década de 2000 demos um passo muito grande quando conseguimos um entendimento para a aprovação da lei de responsabilização dos titulares de cargos políticos. Não havia. Foi na década de 2000, e esta década inclui aqueles 15 anos em que o deputado Rui Soares fez referência. Foi naqueles 15 anos que nós aprovamos pela primeira vez no país a lei de responsabilização dos titulares de cargos políticos. Recorde-se que houve tentativa da nossa parte também na década de 90 e não conseguimos. Mas quando fomos ao poder, insistimos de novo e conseguimos os entendimentos, não na dimensão que gostaríamos, mas fruto do consenso que obtivemos na altura. A partir daí, eu acho que conseguimos dar vários outros passos no sentido da transparência da administração pública. Criamos o NOS, intensificou-se, digamos, a sua ação no tratamento de questões da administração, criamos o SIGOF, não é? Criamos a Casa de Cidadão, criamos o Portão de Nozilha, quer dizer, fomos avançando no sentido de fornecimento de informações importantes e para os cidadãos. Fomos, digamos, ligando cada vez mais, de forma mais intensa, a administração aos cidadãos. Mesmo a Assembleia Nacional deu também passos importantes no sentido de um Parlamento aberto, mais próximo, mais ligado aos cidadãos. Portanto, não estivemos parados durante este tempo. Mas há um passo que se dá sempre. E neste momento, quando damos um passo em cima dos outros passos que já teriam sido dados, será sempre um passo maior. Porque, entretanto, já demos passos anteriores que já estão sólidos, consolidados. Estamos em condições de dar um outro passo. Poderá ser o passo de gigante, poderá ser um passo de menos gigante. De anão não será com certeza. Mas é um passo importante. E eu acho que há de haver, mais ou menos, o entendimento de que este é um passo importante.
Se consideramos que é um passo importante, depois vamos medi-lo para ver se será de gigante ou será de um homem de boa altura. Mas que é uma iniciativa importante no sentido de termos a administração mais aberta, mais transparente, mais sujeita ao controle e à fiscalização, mas também que tenhamos titulares de órgãos públicos, não apenas os titulares de cargos políticos, mas os titulares de cargos públicos na administração, também para fazerem pelo menos a declaração de interesse, a declaração de rendimento, porque às vezes os riscos estão lá onde menos pensamos. Portanto, a administração tem que poder dar este passo. Eu acredito que estamos em condição de dar. Eu acredito também que a maioria não nos vai, digamos, impedir de dar esse passo. Se achar que é grande demais, vamos redimensioná-los e dar o passo que o país estiver em condições de dar. Com relação ao passo de gigante, não estava a referir propriamente ao passo, mas quis perguntar sobre a transparência durante os 15 anos, não é verdade? Mas é evidente que o Sr. Deputado há de reconhecer que, por mais passos que o país já tenha dado, há sempre espaço para mais passos. E aqui nós estamos, de facto, a dar um passo de gigante. Passar de um princípio em que o cidadão é obrigado a solicitar informação da administração pública, não é verdade? Para um passo em que a administração pública é obrigada a colocar essas informações em sítio na internet, para que o cidadão possa, no território nacional ou no estrangeiro, nos dias da semana ou em finais de semana, 24 horas por dia, ter a informação toda completa sobre a atividade da administração pública em Cabo Verde, é de facto um passo gigante, Sr. Deputado. Nós consideramos que sim. Respeitamos, pode não considerar que sim, mas nós achamos que se trata de um passo importante. Mas queria dizer-lhe que a sua pergunta permite-nos dizer o seguinte: nós não podemos negar um conjunto de reformas que nós fizemos ao longo dos 15 anos para reforçar a transparência na gestão aqui em Cabo Verde. Não é verdade? Para já, como já disse o líder, a lei que prevê os crimes, o chamado crime de responsabilidade, os crimes a que estão sujeitos os titulares de cargos políticos, foi aprovado justamente pela Lei 85/6 Romano 2005. Portanto, foi na sexta legislatura que nós aprovamos este documento, muito importante. Nós aprovamos a Lei de Modernização Administrativa em Cabo Verde, foi aprovada justamente na sexta legislatura. Nós criamos instrumentos importantes, como já te disse aqui, ferramentas que incrementam a transparência da gestão em Cabo Verde, nomeadamente o SIGOV, fundamental para a gestão e a transparência da coisa pública aqui em Cabo Verde. E nós recentemente aprovamos a Lei de Base do Orçamento, juntamente com a Lei do Tribunal de Contas, todos aprovamos, e nós introduzimos uma norma na lei que aprovamos, no capítulo sobre a transparência, justamente permitindo e obrigando as instituições do setor público do Estado a fornecer todas as informações relevantes ao seu Ministro das Finanças, que por seu turno fica também obrigado a disponibilizar em sítio na internet os pessoas terem acesso. Portanto, o país vai dando passos importantes, mas veja, com relação à administração pública, a Lei de Bases da Função Pública de 2009. É só ver o que é que diz essa lei em termos de princípios éticos para a administração pública estabelecidos e regulamentados. Portanto, o que é que diz? Naturalmente a transparência. Portanto, nós fizemos um grande trabalho a esse nível durante a nossa governação. Esse trabalho está a ser continuado. Nós devemos dizer, porque conjuntamente aprovamos a Lei do Tribunal de Contas, aprovamos agora a Lei de Base da Função Pública, não é verdade? E já nessa lei adotamos um princípio de transparência ativa, na parte que tem a ver com o setor público, as informações que deve fornecer ao Ministério das Finanças, não é verdade? E, portanto, eu creio que estabelecer na lei que, de uma forma global, vamos passar para esse princípio de transparência ativa, que é a própria administração estar obrigada a colocar toda a informação e todos os dados, portanto, em sítio na internet para estar disponível. Como disse e termino, é francamente para nós um passo de gigante. Muito obrigado. Relativamente ao passo de gigante, estamos de acordo. Dar o passo, não foi esta a minha questão. Eu não
não questionei se estamos ou não perante um passo de gigante. Aliás, aquilo que nós estamos a fazer em consonância com o que existe pelo mundo de fora e aquilo que estamos também a fazer aqui no país hoje, na esteira daquilo que governos anteriores fizeram. O governo tem responsabilidades nesta matéria, devíamos todos chegar a entendimento e não vir dar este passo gigante. Mas a última pergunta, o último questionamento relativamente ao passo gigante. Será que agora, só agora, o gigante acordou para o passo que podia dar? Esteve 15 anos entretido a dar outros passos pequenos. E agora, de repente, o gigante quer dar o passo quando não tem os instrumentos necessários para dar este passo. Tem a iniciativa, muito bem, mas tem de se abeirar dos outros sujeitos parlamentares para podermos, em conjunto, dar este passo gigante em nome do país, da transparência e da administração pública. Obrigado. Ao tentar, enfim, brincar com a palavra, a expressão passo gigante e a falar de gigante, está a esquecer um pormenor fundamental. Está aqui a tentar beliscar o PAICV. Mas quando nós falamos de passo gigante, estávamos a referir ao país. É esse gigante que nós estamos a falar. Esse gigante país que nós dissemos que ter essa lei estaria a dar um passo importante. Não é o PAICV nem é o governo anterior. Portanto, eu acho que, de facto, só posso perceber, sou levado já nesta fase a perceber que, eventualmente, o seu líder parlamentar não estará a favor desta iniciativa. Mas, quando traz a questão dos titulares de cargos políticos, nós aqui não estamos a alterar o estatuto dos titulares de cargos políticos. O que nós estamos a dizer é consagrar o princípio da publicação, da divulgação, da declaração de rendimento dos titulares. Nós não estamos a alterar o estatuto. Há uma comissão de reforma, não é verdade? Há uma comissão de reforma que vai trabalhar as dimensões do estatuto, várias dimensões que estão em pauta. Esse trabalho vai continuar aqui. Aquilo que vamos fazer aqui não belisca a reforma que está em curso. Não belisca. O Sr. Deputado quer me dizer, então, que no final do trabalho da comissão eventual, o novo estatuto que se pretende aprovar, pretendem que seja opaco? Pretendem que esse estatuto venha consagrar, por exemplo, que esses rendimentos não possam ser publicitados? Não pode ser. O Sr. Líder Parlamentar traz um tema aqui que nós não estamos de acordo. Porque, como sabe, esse pacote foi prometido para dezembro de 2016. Sr. Líder Parlamentar. Depois foi para 2017. Nós estamos em 2019. O pacote ainda não veio. Portanto, acha que nós devemos aqui ficar à espera do pacote, que o pacote venha? Não. Nós temos iniciativa. Nós podemos avançar. Está no regimento. Estamos no nosso dever, no nosso direito de apresentar iniciativas, não é verdade, que podem perfeitamente integrar o pacote a vir no futuro. O colega deputado João Batista Pereira diz-me que está a sentir que eu não estou a favor deste diploma. Colega, eu pedi esclarecimentos em relação ao diploma, em relação ao passo de gigante que se pretende dar. Eu pedi esclarecimentos para tentar ser elucidado relativamente ao seguinte facto. O PAICV esteve 15 anos no governo e 3 anos depois de deixar o governo descobriu este passo de gigante que o Estado, que o país deve dar. É só um pedido. À partida diz que é legítimo que cada sujeito parlamentar utilize os mecanismos e aqui o direito de iniciativa legislativa, que é uma das espinhas dorsais do nosso Parlamento. Estamos todos no mesmo barco. Este barco está, sem dúvida, no caminho de reforçarmos a transparência no nosso país, que no fundo é reforçar o Estado de Direito Democrático. Vamos tentar conseguir os entendimentos e eu pediria aqui ao colega João Batista Pereira, que apresentou o diploma, e aos colegas do PAICV, ao colega líder parlamentar do PAICV, de que considerássemos a possibilidade de, depois de apresentada, discutida esta iniciativa legislativa com toda a legitimidade por parte do grupo parlamentar do PAICV, pudéssemos chegar ao entendimento sobre a metodologia para uma aprovação dos dispositivos aqui constantes deste diploma, em concertação com o Governo, que também tem responsabilidades grandes nesta matéria. Era só isto. Muito obrigado pela sua intervenção.
Em nome do Governo, queremos saudar a proposta que foi aqui apresentada, mas neste debate devemos, em primeiro lugar, fazer um esforço para valorizar a classe política. É importante que defendamos a classe política, que tem dado um contributo importante para a construção deste país, e colocar o princípio da boa governação e da transparência na governação pública como sendo um princípio elementar e basilar, e que vem plasmado desde a Constituição de 92. A transparência é um dever constitucional, consta da Constituição da República, o dever da transparência e da partilha de informação por parte da administração pública. Nós vivemos hoje um novo tempo, o tempo da quarta revolução industrial, o tempo da inteligência artificial, o tempo da informação e do conhecimento, mas sobretudo o tempo da partilha em relação a tudo aquilo que tem a ver com a coisa pública. O debate sobre a matéria em apreço é um debate importante no sentido de que devemos garantir o acesso aos documentos, mas nós temos que levar em conta também aquilo que são os limites constitucionais que temos de observar e as garantias individuais em relação à proteção de dados de todos aqueles que intervêm e interferem na máquina pública, nomeadamente os titulares de cargos políticos. Nós temos de proceder a uma rigorosa definição do que é que são documentos nominativos, de acordo até com o parecer da própria Comissão Nacional de Proteção de Dados. Nós temos que balizar e limitar tudo aquilo que tem a ver com acesso a terceiros documentos nominativos para protegermos os cidadãos e os titulares também de cargos políticos, sem pôr em causa o dever da transparência, e temos que ponderar melhor tudo aquilo que tem a ver com a publicação das declarações de interesses patrimoniais e de rendimentos de titulares de cargos políticos, de forma como está sendo proposta aqui neste documento. Portanto, nós pensamos que o objetivo é um objetivo que vai ao encontro daquilo que o Governo tem estado a colocar sobre a mesa, dentro do pacote que temos para reformarmos a máquina pública. Existem questões com as quais nós estamos de acordo, existem questões que merecem um debate mais aprofundado, quer do ponto de vista do conceito, mas do ponto de vista também da salvaguarda dos legítimos direitos constitucionais e individuais dos cidadãos, e nós temos toda a abertura para discutirmos com os sujeitos parlamentares uma proposta que seja uma proposta conjunta e consensual e que vai ao encontro da promoção da transparência, mas também que consiga defender aquilo que são os direitos individuais e garantamos aqui um quadro institucional que seja perene, forte e que seja o melhor para o país. O Parlamento é o centro do poder, não é? Uma das funções fundamentais do Parlamento é justamente legislar. E nós temos vindo aqui sistematicamente a contestar as autorizações legislativas. Seja nós, o PICV, o Ciro, o deputado João Santos Luís, tem sido contundente também nesta matéria, e nós temos reclamado que a excessiva, digamos, a autorização legislativa tem sido excessiva e que o Parlamento devia ter a centralidade, devia legislar. É esta a função fundamental do Parlamento. E, portanto, e também acrescentando, diz-se com a miúde que os deputados não produzem. De facto, existem poucas iniciativas que são assumidas pelos deputados, individualmente, naturalmente mais os grupos parlamentares que os deputados. Causa-me alguma perplexidade quando eu vejo uma iniciativa a surgir genuinamente do Parlamento, aparecem elementos desta mesma Assembleia que acham que não, que deve ser o Governo a legislar. Mas também devo dizer que aqui nós já temos um tempo razoável de espera para que o Governo avance. Estamos a falar de 3 anos. Na verdade, é evidente que o Sr. Vice-Ministro pode não estar de acordo, pode achar que 3 anos ainda é pouco. Nós temos um outro entendimento. Nós achamos que 3 anos é efetivamente mais do que suficiente para um Governo que tem recursos, tem assessorias, tem capacidade técnica
para trazer iniciativas que achar conveniente no âmbito desta reforma. Nós não estamos a ver aqui quais os impactos financeiros irá ter esta iniciativa. Nós acreditamos que as condições técnicas e tecnológicas existentes neste momento em Cabo Verde permite implementar esta iniciativa sem custos adicionais. Hoje, qual é o serviço onde começar pelo Parlamento. Hoje nós estamos a falar num quadro praticamente desmaterializado. A mudança administrativa trouxe a desmaterialização e é justamente isso. Hoje praticamente nós, e mesmo a perspectiva, é deixar de utilizar o papel para nós estarmos a funcionar, portanto, a um outro nível. E isto em Cabo Verde hoje pode fazer-se. Não estou a ver qual o impacto financeiro, qual o impacto orçamental hoje de se fazer uma mera digitalização de um documento e colocar, portanto, num suporte eletrónico. Nós temos o parecer da NMCV, que é favorável. Em todas as linhas, diz claramente, sou favorável. Nós temos o parecer da Provedoria de Justiça, que é favorável, na generalidade, à iniciativa. Nós temos o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que chama atenção para aspectos específicos. Não é verdade? Que nós, na especialidade, podemos e devemos trabalhar e ajustar, portanto, o documento ao parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, assim como ao parecer do Conselho Superior da Magistratura Judicial, que faz propostas concretas para melhoria do documento na especialidade, mas que na generalidade posiciona-se a favor da iniciativa. Permita-me, Sr. Presidente, que com relação ao parecer do Conselho Superior da Magistratura, ler apenas um parágrafo que tem a ver com os titulares de cargos políticos, onde o parecer diz o seguinte: o reforço, e vou citar, o reforço da consagração legal neste projeto de lei da obrigação de declaração de interesses, património e rendimento por parte dos titulares dos cargos, dos altos cargos públicos e políticos, merece realce positivo, sobretudo pelo alargamento dos sujeitos abrangidos por esta obrigação e também pelo facto da proatividade na disponibilização desses documentos se mostrar bem vincada, portanto, no diploma. Este é um parecer do Conselho Superior da Magistratura Judicial sobre o documento e na parte concreta que tem a ver com os titulares de cargos políticos. Os aspectos que constam no parecer são perfeitamente absorvíveis. O parecer diz que todos são a favor na generalidade do documento. Alguns apontam caminhos para nós melhorarmos ainda mais na especialidade. O PICV está aberto para fazermos todas as alterações que acharmos convenientes e que sugerem os pareceres na especialidade, na aprovação desta lei. Portanto, Sr. Vice-Ministro, também defender a classe política. Nós temos que defender a classe política. Quanto a nós, defender a classe política é justamente ir pela via da transparência ativa que nós estamos aqui a propor. Porque nós acreditamos, porque a avaliação que se faz da classe política é a mesma para todos os titulares. É o mesmo, não é verdade? Mas, eventualmente, se os documentos forem publicitados, se as pessoas tiverem acesso, efetivamente, à informação correta e fidedigna, as coisas serão naturalmente separadas. E aqueles que utilizarem portanto, dizerem aquilo que não corresponde à verdade, estariam a fazer fake news e serão, portanto, responsabilizados naturalmente. Portanto, eu acho que a proteção da classe política rima com a transparência, nomeadamente a transparência ativa. Como disse aqui, o que nós vamos fazer é uma coisa tão simples. É apenas dizer que o particular, os cidadãos, ao invés de continuarem a solicitar documentos e informações da administração pública, que deve ser o contrário, deve ser a administração pública colocar em sítios da internet disponíveis para todos esses documentos. Mas nada, só isso. Nós chegamos a pedir documentos no governo anterior que nunca mais recebemos. E neste governo também. Neste governo também, nós já pedimos documentos, solicitamos documentos para a nossa fiscalização e que até hoje nós não recebemos documentos. Nós constatamos que há bem pouco tempo o próprio Procurador-Geral da República, portanto, insurgiu sobre
a negação de documentos e o Governo deu autorizações para, efetivamente, disponibilizar documentos. Nós não podemos, de facto, ficar assim, desta forma. Terá que haver um diploma que obrigue as instituições e o Governo a disponibilizar documentos, principalmente, portanto, aos deputados que fiscalizam a ação governativa. De forma que, por outro lado, nós entendemos que o Parlamento é que deve produzir as leis, e não o Governo. Nós estamos num sistema democrático em que o Parlamento deve assumir a centralidade, portanto, do sistema. Desde sempre foi o Governo, o Palácio da Várzea, é que produz as leis. Há uma grande promiscuidade que desde sempre existe no país. É o Governo quem produz as leis e é o Governo quem aplica as leis. Nós temos que mudar isso. Temos que ter coragem para mudar isso. Disponibilizar ao Parlamento o seu verdadeiro poder de produzir as leis e para depois serem aplicadas pelo Governo. A minha proposta é no sentido de o grupo parlamentar do PAICV agora não avançar, não pedir que o projeto de lei seja aprovado na Generalidade nesta sessão e que nós tenhamos um projeto de lei que continue a ser apresentado pelo grupo parlamentar do PAICV juntamente com outras propostas de lei que o Governo tem em curso. Isto é, será um pacote híbrido, constituído por propostas de lei, mais este projeto de lei que o PAICV tem. E não estamos disponíveis para discutir, Sr. Deputado, a proposta. A proposta é útil, tem muitos elementos importantes, está na linha daquilo que o Governo pensa introduzir e está na nossa proposta também, várias dessas componentes. Eu penso que podemos encontrar aqui um quadro para que, independentemente de quem seja o proponente, porque o que importa aqui não é quem propõe, o que importa é aquilo que nós entregamos ao país. Propõe pode ser o PAICV, pode ser o MPD, pode ser o CID, mas o importante no fim é aquilo que nós entregamos ao país como resultado final. Nós estamos, espírito aberto, com toda a abertura, para discutirmos esse quadro e criarmos aqui uma situação de estabilidade em relação à administração pública, dotando-a de instrumentos de gestão alinhados com a modernidade e com aquilo que o país precisa. Portanto, eu penso que a proposta feita pelo grupo parlamentar do MPD é uma proposta aceitável. O Governo está aberto para discutir as questões com toda a tranquilidade, para aprofundar os pareceres que foram aqui trazidos, as questões todas, e nós encontramos uma solução para que mantivemos o proponente, não está em causa, mas que consigamos aqui discutir as questões todas. E o Governo a dizer que vai trazer um pacote que realmente tarda em chegar a esta Casa Parlamentar, nós gostaríamos era de dizer que se este projeto de lei que o PAICV apresenta não briga com o pacote de reforma que o Governo estará a fazer para a administração pública, seria de todo aconselhável que nós pudéssemos avançar e, na especialidade, pudéssemos fazer as correções necessárias que quer o MPD, quer o Governo e a própria CID e o próprio PAICV, no debate, na especialidade, entenderem ser realmente interessante para o país. Eu iria tomar a iniciativa de propor que na primeira sessão de julho próximo pudéssemos aqui discutir a reforma da administração pública com uma ideia do Governo, com as ideias que o Governo tem, com esta iniciativa que o PAICV tem, outras iniciativas que possam aparecer. Nesta altura, em outubro, ou na altura em que melhor nós considerarmos. Bom, primeiro é que não se deve condicionar uma iniciativa a outras iniciativas que ainda não existem. Isso não é justo. Isso não é justo. Há iniciativas que não existem, não estão cá, nós não conhecemos. Vamos condicionar a nossa iniciativa a outras que ainda não nasceram. Isso não é justo. Segundo, nós nesta iniciativa claramente estamos a alargar o leque das pessoas e dos titulares abrangidos pela obrigatoriedade de declaração de rendimentos e de interesses. E isso é abrir o leque, sair para além da questão dos titulares de cargos políticos. Uma outra questão.
estamos de acordo em como podemos criar uma comissão a nível do Parlamento para trabalhar esta nossa iniciativa e nós voltamos a apresentá-la num determinado momento. Depois, se até julho não houver nenhuma outra iniciativa, em outubro vamos reagendar a nossa iniciativa, independentemente de qualquer entendimento, porque não é um prazo mais do que razoável para se construir os entendimentos necessários. Portanto, tem que ficar esses compromissos também, porque o compromisso de entendimento tem que ser a nível do Parlamento. O Governo tem a sua agenda, pode trazer. Se não trouxer, nós avançamos. Muito obrigado. A propósito, nós retirarmos essa lei, analisarmos em sede parlamentar, com concurso e também do Governo, para que possamos, independentemente de mantivermos aqui o proponente, mas trazer aqui uma lei que possa reunir o consenso para que ela seja aprovada. O Governo está aberto, o Governo está disponível, o Governo quer reforçar a transparência, mas temos que salvaguardar alguns aspectos também que são importantes do ponto de vista de um Estado de direito democrático. É só isto. Portanto, eu penso que mais de alguns meses, e nós queremos o debate, Sr. Deputado. Concordamos, é uma questão de definirmos a melhor data. A melhor data para o efeito, acho que vale a pena, não só no Parlamento, nós, Governo, vamos alargar o debate para toda a sociedade civil. Nós aceitamos não votação agora para ser em outubro, aceitamos a constituição de uma comissão a nível do Parlamento para trabalhar iniciativas, aceitamos receber todas as contribuições e a abertura e aceitamos também contribuição do Governo se entender, aceitamos votar a iniciativa em outubro. Muito obrigado. Este condicionamento de tempo não estava nas nossas negociações. Logo que estiverem reunidas as condições, comprometemos a votar e a analisar com toda a abertura esta matéria, que é a matéria da transparência ativa na administração pública. Só não podemos comprometermos a votar em outubro. Agendar em outubro, o Grupo Parlamentar do PSV poderá sempre agendar em outubro e certamente nós estaremos aqui também para fazer as avaliações necessárias. O Grupo Parlamentar do MPD irá tomar a iniciativa de pedir inscrição deste debate para a primeira sessão de julho e todos teremos a oportunidade de discutir aprofundadamente esta e outras soluções para a administração pública. Obrigado. Para se reforçar a democracia, é preciso trabalhar para reforçar a transparência. Há alguns aspectos aqui que eu penso que é importante que nós possamos partilhar também, reforçando com a sociedade cabo-verdiana. Desde logo, que é o objetivo principal, que é o estabelecimento da obrigação dos órgãos administrativos disponibilizar informação e documentação que seja considerada pública pelo caráter relevante daquilo que possa conter. Portanto, promover a transparência no exercício das funções públicas não pode ser apenas discurso, deve ser um discurso a ser implementado e, mais do que anunciar, devemos fazer para garantir, de facto, a transparência na prática e cotidianamente. Porque o fator essencial de defesa do Estado democrático todos nós reconhecemos, e não podemos estar a propalar que Cabo Verde tem uma democracia em consolidação quando não temos a coragem de dar os passos necessários para reforçar a transparência, sobretudo na utilização dos bens públicos e na gestão dos bens públicos. É claro que dir-me-ão que nós, no nosso ordenamento jurídico, temos alguns diplomas que regulam esta matéria. Atenção, falo em regular, não falo em regulamentar. Nós temos, de facto, o Decreto Legislativo número 2 de 95, que estabelece no seu artigo 7º o princípio da transparência, e temos a Lei número 82/7/2010, de 13 de dezembro, que também estabelece limites a essa disponibilização e esse princípio da transparência em geral, mas não há ainda um diploma que consagre de forma clara, nessa perspectiva ativa, esse dever de disponibilizar informações e documentações relevantes para os cidadãos e para as empresas. E aqui penso que Cabo Verde tem uma vantagem, a vantagem dos investimentos feitos na governação anterior,
a nível das tecnologias de informação e comunicação, que permite que nós possamos, de facto, evoluir já para a transparência ativa e com recurso a meios digitais, sem burocracia, garantir o acesso a documentos relevantes aos cidadãos e às empresas que assim queiram, usando, por exemplo, o portão de Nozilha. Nós não estaremos a inovar aquilo que o mundo já não fez. Nós temos bons exemplos e boas práticas. O Tax-Free finlandês é um exemplo claro de boa prática na transparência ativa, mas também o regime britânico, Where Does My Money Go, é um outro exemplo. Mas, Sr. Presidente, permita-me só acrescentar 2 aspectos. Primeiro, se nós tivéssemos já esta lei em vigor em Cabo Verde, não teríamos passado pela situação em que passamos, com a entrega no mercado doméstico e do monopólio a uma empresa privada, sem que os cabo-verdianos soubessem como é que esse setor estava a ser gerido. Também não teríamos a situação que tivemos com os 51% dos TACV que foram vendidos sem a publicação de uma única folha de papel antecipadamente. Por último, tem a ver com a declaração de interesses, património e rendimentos. Um grande ganho deste projeto, Sr. Presidente, para concluir, é o facto de apenas agora, mais do que titulares de cargos políticos, também os titulares dos órgãos públicos deverem apresentar a sua declaração, porque isso é relevante. Nós estamos aqui a analisar de novo um diploma, um projeto de lei do PAICV que legitimamente o apresentou e devemos lembrar, em primeiro lugar, que a iniciativa foi cancelada porque nós chegamos ao entendimento que o Governo tinha também uma iniciativa nesta matéria e devo dizer aqui que a proposta de lei do Governo deu entrada na Assembleia Nacional na semana passada e foi distribuída, a proposta de lei já foi distribuída aos deputados da Nação. Mesmo que seja hoje, já foi distribuída e o Sr. Deputado João Batista Pereira disse-me que já tem conhecimento da proposta de lei. Agora, Sr. Presidente, coloca-se a questão, o PAICV está disponível para manter o diálogo sobre esta questão importantíssima, matéria que faz parte do programa do Governo e o Governo terá condições certamente para, com o apoio da sua maioria, aprovar a sua iniciativa legislativa. Relativamente aqui à publicação dos dados do património, os dados informáticos, quanto à declaração de interesses dos titulares de cargos políticos e outros a que se referiu o Sr. Deputado Jânio Alfalmada, devo lembrar que o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados diz claramente, face à enorme facilidade com que os dados informados, estou a citar, possam ser tratados, manipulados e comunicados por transmissão ou divulgação, a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem sérias reservas sobre a indispensabilidade, a razoabilidade e o não excesso dessa medida legislativa para a prossecução do referido fim público prosseguido. E, por conseguinte, se a mesma não viola o princípio da proporcionalidade, o qual igualmente perpassa a função legislativa. Isto é, a Comissão Nacional de Proteção de Dados emite um parecer claramente negativo quanto à publicação da declaração de interesses. O grupo parlamentar do PAICV concorda ou não com este parecer? Está ou não disponível a ter em conta o parecer emitido pela Comissão Nacional de Proteção de Dados? Obrigado, Sr. Presidente. O parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados é um parecer muito importante e deve merecer todo o nosso respeito, assim como todos os outros pareceres de outras entidades que outrora não foram tidas em conta neste Parlamento, nem pelo grupo parlamentar do MPD, nem pelo Governo. Mas é importante dizer que o diploma diz de forma clara que deve-se promover a transparência no exercício de funções públicas em equilíbrio com outros direitos fundamentais, nomeadamente o direito à privacidade. Isso quer dizer que, na nossa interpretação, as reservas colocadas pela Comissão Nacional de Proteção de Dados no seu parecer não obstaculizam ao diploma, a aprovação do diploma. O que dizem é que deve haver um equilíbrio, razoabilidade, proporcionalidade na conjugação deste dever de disponibilizar informação e o dever de se garantir a privacidade dos titulares.
Isso é que nós entendemos e estamos disponíveis, sim, para melhorar aquilo que tem que ser melhorado. Mas aqui é preciso dizer o seguinte: nós temos uma realidade concreta em Cabo Verde. Nós temos titulares de órgãos, funções públicas, nomeadamente diversos diretores nacionais, cujo salário ninguém conhece. É verdade. O senhor vice-primeiro-ministro das Finanças já recebeu pelo menos 3 cartas dos deputados do PAICV e 3 cartas minhas enquanto deputado e presidente do PAICV, pedindo informações sobre os salários de várias chefias do Ministério das Finanças, da Diretora Nacional das Receitas do Estado, e nunca disponibilizou essas informações. Como é que ficamos? Os cabo-verdianos não têm o direito de saber quando é que essas chefias estão a ganhar? Porque estão a ganhar dinheiro público, não é dinheiro privado. O Sr. Ministro das Finanças faz o que quiser na sua empresa privada, mas no Estado, com recursos públicos, o cidadão tem de saber quanto é que essas pessoas ganham. Portanto, eu desafio cá o Governo a nos enviar a lista com os salários desses titulares. E não são só as chefias, é o pessoal do gabinete dos membros do Governo, os assessores. Nós estamos com milhares de contos a serem utilizados em consultorias. E ninguém sabe exatamente a cifra dessas consultorias. Aliás, no dia em que se divulgar, muita coisa vai se saber. Muita coisa vai se saber neste Parlamento. O que eu quero aqui pedir é que, de facto, tenhamos em consideração que quem exerce funções públicas tem limites, sim. Não é obrigado a ser político, não é obrigado a ser chefia pública. Mas, se for, tem de disponibilizar informação. Na primeira discussão que fizemos deste diploma, chegamos a um compromisso que o Governo tinha em preparação uma iniciativa legislativa nesta matéria. A tal iniciativa legislativa já deu entrada no Parlamento. Ainda que deu entrada na semana passada, foi distribuída hoje. Qual é a posição do Grupo Parlamentar do PAICV relativamente às 2 iniciativas legislativas? Até porque a do Governo, pelo que eu li, é uma iniciativa legislativa que está mais completa e, por outro lado, o Sr. Deputado disse há pouco que havia várias situações que também constam da proposta de lei do Governo e, além do mais, não tem aquela limitação relativamente à publicação de declaração de interesses dos titulares de cargos políticos e dos membros dos respectivos gabinetes. Esta vossa iniciativa é uma iniciativa clara de terem o palco para darem continuidade à vossa agenda de intransparência, porque teimam em fazer esta narrativa. Eu aproveito para perguntar: Cabo Verde é um Estado de Direito democrático. A administração é feita nos termos legais. Vocês têm, por acaso, alguma queixa de intransparência pendente? Já deram entrada alguma queixa? Digam. A senhora deputada fez referência, insinuações em relação a consultadorias. Disse: nós já pedimos, não nos deram. Mas quando sair quer dizer que a senhora deputada sabe. Diga. Eu desafio que diga aqui. Eu vou lançar um outro desafio. Explique para Cabo Verde porque é que só agora é que tomou esta iniciativa e nos 15 anos não tomou. Muito obrigada. O MPD, de cada vez que nós apresentamos uma iniciativa, vem-nos dizer porque é que nós não fizemos nos 15 anos. Eu gostaria aqui de lembrar que muito foi feito nos 15 anos. Aliás, se não tivesse sido feito, o povo cabo-verdiano não teria votado no PAICV 3 vezes consecutivamente, não é? Dizer que não se fez nada é passar um atestado de minoridade ao povo cabo-verdiano. O povo cabo-verdiano vos relegou 3 vezes consecutivamente para a oposição. Agora, é preciso dizer o seguinte: a agenda para a intransparência, quem tem, é quem se recusa a facultar documentação ao Parlamento. É quem não entregou o contrato dos 51% dos TACV. É quem conseguiu entregar em monopólio o mercado doméstico, a Binter, boca a boca. É quem não faculta ao Parlamento cabo-verdiano documentação que é requerida. É quem não faculta os contratos de gestão feitos, que já foram solicitados variedíssimas vezes ao vice-primeiro-ministro das Finanças, e ele pura e simplesmente não responde. Ele deveria estar cá a dizer à senhora deputada, que me antecedeu, porque é que não mandou.
Assim como deveria dizer à senhora deputada, por que não facultou a lista de empresas a quem perdoou a dívida? Ele deveria lhe dizer, porque eu já lhe coloquei essas questões várias vezes aqui. Se não há nada a esconder, respondam-nos e digam-nos que nós não temos razões para pedir, nem para perguntar. Agora, eu queria só dizer à senhora deputada, que parece que não esteve cá nos mandatos passados, aquilo que o PICV fez para a transparência, porque teve uma súbita amnésia com o devido respeito. Quem avançou com o SIGOF, permitindo que os gastos públicos fossem controlados, foi o governo do PICV. Quem avançou com a lei de responsabilidade dos titulares de cargos políticos foi o governo do PICV. E faço só questão de vos lembrar que os senhores não avançaram quando puderam e não quiseram votar o diploma. Eu posso dizer também que a nível da boa governação nós não recebemos lição do MPD. Recebemos de qualquer outra pessoa, mas não recebemos do MPD. Não tem lições para nos dar de boa governação. A senhora disse-me para apresentar-lhe queixas. Nós apresentamos queixas da Binter não, do processo de entrega do monopólio à Binter, na Procuradoria-Geral da República, está lá, estamos a aguardar. Apresentamos do mercado do coco, disseram que não tínhamos provas, porque a Câmara Municipal não disponibiliza documentação ao PICV, já foi solicitado. 1.350.000 contos enterrados no mercado coco, ainda está esqueleto. Já apresentamos da omissão do vosso dever na barragem de Banca Furada, porque tem o relatório, recusam-se a fazer alguma coisa. E sobre os terrenos municipais, nós não apresentamos queixa nenhuma. Mas a questão é tão complicada e tão complexa que se avançou sem o PICV intervir. Muito obrigado. A senhora deputada tem coragem de continuar a insistir neste caminho de tentar a todo custo destruir a imagem do país, a estabilidade do país? Salvo o devido respeito, devo dizer que a proposta do MPD é muito melhor do que a proposta apresentada pelo PICV. É melhor. É melhor porque mais estruturada e é melhor porque efetivamente vem regular o acesso aos documentos, às informações administrativas. Essa lei também não explica o porquê de pretender fazer a devassa da vida dos titulares de cargos políticos. Porque, sim, é o que pretende o PICV com essa proposta, fazer a devassa da vida dos titulares de cargos políticos. E passo a explicar o porquê. Não vamos confundir os cabo-verdianos, porque efetivamente desde 95 está consagrado no ordenamento jurídico cabo-verdiano a obrigatoriedade de todos os titulares de cargos políticos apresentarem a sua declaração de rendimentos. E também está consagrado o direito de acesso de qualquer cidadão a aceder a essas declarações. E esse acesso está regulado de duas formas. Por tempo determinado, no período de 60 dias, qualquer cidadão pode comparecer no Tribunal Constitucional e solicitar o acesso à declaração de rendimentos de qualquer titular de cargo político. E, a todo tempo, qualquer cidadão que invoque o interesse público pode aceder à declaração de rendimento dos titulares de cargos políticos. Então eu pergunto, o porquê da proposta do PICV vir agora com essa proposta dizer que está a consagrar o princípio do acesso e transparência à declaração de rendimentos dos titulares de cargos políticos quando este princípio já existe no nosso ordenamento jurídico. E essa proposta vai, inclusive, contra acórdãos proferidos pelo Tribunal Constitucional cabo-verdiano, que é a autoridade máxima na matéria de verificação da legalidade dos diplomas que vigoram no nosso ordenamento jurídico. Efetivamente, não vemos qual o motivo de se pretender consagrar a obrigatoriedade de publicação no site
do Tribunal Constitucional das declarações de rendimento apresentadas. Isto não acontece em lugar nenhum. Não acontece, como invocaram ontem, nos Estados Unidos, não acontece no Reino Unido, não acontece em Portugal, não acontece em parte alguma a obrigatoriedade de publicação da declaração de rendimentos dos titulares de cargos políticos. Por isso, essa devassa que pretendem viola de forma flagrante a nossa Constituição, porque os titulares de cargos políticos também são cidadãos e têm direito à intimidade, à vida privada. É verdade, sim, que esse princípio é afetado por autorização do legislador que permitiu que essa intimidade, no caso dos titulares de cargos políticos, seja condicionada mediante a apresentação da declaração. E, como eu já disse, existe este princípio, está consagrado no nosso ordenamento jurídico, por isso não vale a pena ficarmos aqui a dizer que não é nada, porque é sim, basta que qualquer cidadão consulte o site da Imprensa Nacional, se dirija à sede do Tribunal Constitucional, que fica em Xandareia. Por isso, eu aqui digo, para os cabo-verdianos que estão a ouvir lá em casa, a partir do dia 31 de janeiro de 2020, qualquer cabo-verdiano que queira saber quais é que são os meus rendimentos, as minhas dívidas, as minhas propriedades, dirijam-se à sede do Tribunal Constitucional em 60 dias, ou seja, até 31 de março, solicitem que essa declaração vos será disponibilizada. Por isso, não vamos permitir a devassa. Obrigado. Eu estranho que nós, titulares de cargos políticos, estejamos a fazer devassa aos titulares de cargos políticos. É uma coisa complicada. Mas pronto, a senhora bem sabe o que é que disse, o que é que está na sua mente e no seu pensamento. Mas não é verdade que o que colocamos não existe em nenhuma parte do mundo. É falso. Existe nas democracias mais avançadas, mais maduras, mais consolidadas. E nós queremos as melhores práticas para o nosso país também. Muito obrigado. A nossa iniciativa visa, regula o acesso à documentação e pretende instituir a transparência ativa na função pública. É a primeira diferença. A segunda questão, nós temos um âmbito muito mais alargado. Nós pretendemos que mais titulares de cargos políticos, mais titularidades de cargos públicos em Cabo Verde, passem a fazer declarações de rendimento, portanto, junto do Tribunal Constitucional, completamente diferente da sua posição. Nós estamos a propor que a administração pública passe a publicar obrigatoriamente na internet toda a documentação relevante e o cidadão tem acesso diretamente. A senhora está a propor que essas informações sejam dadas mediante requerimento e estão informações fornecidas a título oneroso, ou seja, o cidadão vai ter que pagar, primeiro vai ter que pedir, segundo vai ter que pagar para poder ter acesso a essa documentação. E a senhora vem falar de devassa, portanto, dos titulares de cargos políticos. Nada que tenha a ver com isso. Nós estamos a dizer que as declarações que já são prestadas no Tribunal Constitucional que sejam publicadas. E a senhora vem dizer que as pessoas podem ir ao Tribunal Constitucional e ver a sua declaração de rendimento. Mas aquilo que nós perguntamos é se as pessoas que estão em Santo Antão, nas zonas mais recônditas de Cabo Verde, ou até na diáspora cabo-verdiana, não é verdade? Se também terão que pagar para vir ao Tribunal Constitucional da Praia, ver, portanto, as informações que está a pretender. Mais ainda, a senhora, ao dizer que nós estamos a pretender devassar, portanto, a devassa da vida privada dos titulares de cargos políticos, a senhora claramente quer, portanto, dizer que os titulares de cargos políticos têm, efetivamente, algo a esconder, o que não corresponde à verdade. De modo que, Sr. Secretário de Estado, aquilo que nós pedimos é mais humildade, não é verdade? É mais disponibilidade para nós construirmos conjuntamente, portanto, os consensos e fazer a reforma que os senhores dizem que é querer fazer. Muito obrigado. E agora vem dizer, não, nós vamos agora ter uma lei de transparência.
Quer dizer, não existia a lei de transparência porque o PCV, na verdade, não quis ser controlado. E tanto é assim, eu gostaria era de ver a declaração de rendimentos dos dirigentes do PCV antes, portanto, da entrada do PCV no poder e depois do PCV ter saído do poder. Eu gostaria de ver tanta gente ali neste lado, uma boa parte, gostaria de ver o rendimento dessa gente, que era para perguntar onde estiveram. Por que não se preocuparam com o rendimento, com a moralização do bem público, com a moralização da função política, da função pública, com a abertura, portanto, a transparência ativa, aquilo a que, portanto, o PCV não se propugnou. O PCV quer, Sr. Secretário de Estado, quando falam na declaração de rendimento dos titulares de cargos políticos, é que todo mundo sabe que os titulares de cargos políticos são obrigados por lei a fazer declaração. Por lei, são obrigados. E querem agora o quê? É que se publicite. Podemos discutir isso, se deve publicitar. Mas, portanto, podem estar cientes que deste lado o MPD não tem medo dessa publicitação. Está-se a salvaguardar, a questionar se não se está, portanto, no capítulo que tem a ver com mexer com direitos e garantias dos cidadãos. Se os cidadãos podem, portanto, ver a sua vida privada, de certa forma, num site publicado e acesso a todo o mundo. Se deve permitir isso. Mas nós não temos medo, sabem porquê? Porque não utilizamos o Estado, não usamos nada do Estado ao nosso favor e fazemos uma gestão transparente do Estado, a bem dos cidadãos e do interesse coletivo. Obrigada. E se o PAICV tivesse interesse efetivamente na transparência, durante os 15 anos que esteve no poder, deveria ter apresentado esta proposta. Em relação à devassa, é o que diz o acórdão de 2017 do Tribunal Constitucional. O acórdão diz: o novo regime de acesso aos dados constantes das declarações de interesse, património e rendimentos dos titulares e cargos políticos e equiparados não poderia ignorar que, passado 10 anos sobre a aprovação daquele regime de controle de riqueza, a sociedade passara a ser muito mais exigente em relação à transparência e proibidade no exercício de cargos públicos e que o interesse dos cidadãos no conhecimento da vida económico-financeira dos seus representantes aumentara consideravelmente. Verifica-se que o novo regime de acesso aos dados constantes das declarações de interesse, património e rendimentos, ao contrário do que muitos possam pensar, não veio autorizar a devassa da vida privada dos titulares de cargos políticos e equiparados. É o que diz o acórdão. Por isso, nem o Tribunal Constitucional permite e nem o Governo, nem a bancada do MPD seguramente irá permitir a devassa da vida de cidadãos, porque não esqueçamos, os titulares de cargos políticos também são cidadãos e têm direitos consagrados na Constituição como quaisquer outros cidadãos. Transparência sim, devassa não. Transparência no fornecimento de informações, Sr. Deputado Cid, transparência em fornecer todas as informações da República, daquilo que tem interesse público. Agora também há de convir comigo que a devassa não deve fazer parte da vida pública. Os deputados não são inspetores da polícia, não são juízes, não são magistrados. Há separação de poderes, graças a Deus, em Cabo Verde. E devemos manter esse princípio sagrado na nossa configuração jurídica e, aliás, há aspectos que nos parecem até que são inconstitucionais. Portanto, o Governo não pode alinhar nesse aspecto. Não, Sr. Ministro, nós não defendemos a devassa dos cidadãos e também dos políticos que somos cidadãos. Agora, nós defendemos que o país deve ter leis para obrigar que as coisas aconteçam, para que o país ganhe realmente a transparência nas atuações que o país vem tendo. Porque uma coisa é dizer, outra é aquilo que na prática acontece. E nós já demos aqui um exemplo. Solicitamos informações e estas informações foram sonegadas aos deputados da UCIT. Continuamos à espera até hoje. Ora, de forma que, se nós temos a possibilidade de ter uma lei que obrigue, que vá a fundo, que penalize, nós estamos a contribuir
para que a política seja realmente vista com outros olhos pelos nossos cidadãos. É isso que nós estamos a pedir. É só isso. A grande questão aqui é que a lei na generalidade, Sr. Deputado, tem aspectos de transparência, mas tem aspectos que são devassa. Porque parte-se do princípio errado, que todas as pessoas que estão na atividade pública podem eventualmente ser pessoas pouco sérias. Portanto, esta parte não pode passar. E na generalidade está esta parte. O Governo está naturalmente na linha da frente para aumentar ainda mais a transparência. E estará na linha da frente no combate sem tréguas à devassa. Sem tréguas. E aqui é fácil dizer, e ganha até votos, há votos populares, dizer que os políticos são naturalmente pessoas pouco sérias. De certeza haverá pessoas que darão palmas, mas a nossa democracia entrará no caos, entrará em causa. As pessoas são todas sérias, todas as profissões são profissões dignas e há cabo-verdianos que optaram por exercer cargo público com sacrifício, servindo o seu país, e devemos honrar também esses cabo-verdianos, assim como honramos aqueles que são engenheiros, aqueles que são ajudantes de serviços rurais, aqueles que não têm profissão, aquelas que são domésticas, aqueles que são domésticos. Todos contribuem para a afirmação desta grande nação que é a Cabo Verde. Muito obrigado. O projeto de lei que regula o acesso aos documentos administrativos e à informação administrativa institui o princípio da transparência ativa na administração pública e regula a neutralização, a reutilização de documentos relativos a atividades desenvolvidas pelos órgãos e entidades referidas no artigo 3º. Quem vota a favor? Obrigado, Sr. Deputado. Quem vota contra? E quem se abstém? O projeto de lei não ficou aprovado e com os votos, 23 votos a favor, sendo 20 votos dos deputados do PICV e 3 votos da UCID e 31 votos por abstenção dos deputados do MPD. Portanto, o projeto de lei não passou. A nossa bancada votou abstenção. Votou abstenção porque uma coisa é fiscalização política, outra é fiscalização administrativa. E este diploma vai mais longe. Estende, ou quer estender, ou queria estender essa fiscalização ao ponto de quererem controlar também os privados, os consultores, os peritos, etc. O PICV quer paralisar o Estado. A iniciativa de género vem com 15 anos de atraso, pois o momento ideal para a apresentação dessa vossa iniciativa seria o período dos vossos 15 anos no poder. E sabem vocês do que estou a falar. A presidente do partido foi desafiada a justificar porque que a iniciativa em causa não foi apresentada no vosso reinado, mas não fê-lo. Estamos a aguardar e acreditamos que quando estivermos a discutir a proposta do Governo sobre esta matéria, o país irá ouvir a justificação porque é que não foi apresentada nos 15 anos do vosso reinado. O Estado de Cabo Verde não é um Estado sem fiscalização. Com o vosso discurso, querem passar a ideia em como não há fiscalização. Nós estamos num Estado de Direito Democrático com tribunais, por exemplo, Tribunal de Contas, Tribunal Constitucional, temos a Procuradoria-Geral da República, querem paralisar a administração cabo-verdiana. O Governo de Cabo Verde continuará a trabalhar para que continuemos a crescer e, sobretudo, para que a democracia, a transparência
continuem a ser o maior ativo, repito, o maior ativo para a prosperidade do nosso país. Muito obrigada. O país precisa muito desta lei, porque não faz sentido estarmos a exercer cargos de fiscalização para depois não conseguirmos ter acesso às ações do governo para podermos efetivamente informar com detalhe os cidadãos. Por isso mesmo que nós quisemos dar a nossa contribuição, mas não foi desta vez, será da próxima, Sra. Presidente. Muito obrigado. O MPD acabou de chumbar o projeto de lei que nós apresentamos aqui a este Parlamento sobre o acesso aos documentos públicos e aos arquivos e institui a transparência ativa na função pública cabo-verdiana. Nós tínhamos apresentado esta mesma iniciativa no mês de junho, portanto, antes das férias parlamentares, e tivemos de retirar a pretexto de um consenso que se poderia forjar aqui no Parlamento em torno de uma iniciativa tão importante como esta. Contrariamente àquilo que era a nossa expectativa e que o MPD prometeu aqui neste Parlamento, o diploma acaba de ser chumbado. Este chumbo deve ser analisado por este Parlamento e pelos cabo-verdianos, porque nós estamos a falar de uma iniciativa fundamental, uma iniciativa que não acarreta quaisquer custos para o erário público cabo-verdiano, uma iniciativa que visa tão só permitir os cabo-verdianos tenham acesso aos documentos e aos arquivos da administração pública e visa obrigar a administração pública a divulgar a documentação pública na internet para que os cabo-verdianos no país e na diáspora possam ter acesso a essa documentação, aproveitando a tecnologia hoje existente no país. O MPD reprova esta lei. Mas é importante os cabo-verdianos entenderem que o chumbo desta lei representa efetivamente uma vontade expressa de quem não quer efetivamente informar os cabo-verdianos sobre a gestão da coisa pública aqui em Cabo Verde. O Parlamento, vários deputados, fora do Parlamento, várias outras instituições, vários particulares cabo-verdianos que solicitam informação, a administração pública cabo-verdiana não tem acesso a essa informação. Nem o Parlamento, nem os deputados têm acesso às informações públicas aqui em Cabo Verde. E nós temos um governo que tem um discurso efetivamente bonito, e nós hoje acabamos de fazer um debate alongado, em que a problemática da transparência esteve no centro do debate. E é contraditório perante um partido que tem o programa que apresentou aos cabo-verdianos, que assumiu os compromissos que assumiu perante os cabo-verdianos, que fez o debate que fez aqui neste Parlamento, é contraditório, diria eu, aprovar um diploma desta natureza. Mas eu gostaria de lembrar também que o governo do MPD, logo que chegou ao poder em 2016, revogou a lei dos concursos em Cabo Verde. Para lembrar os cabo-verdianos que, efetivamente, o MPD revogou a lei dos concursos em Cabo Verde. E o MPD prometeu que, em dezembro de 2016, traria ao Parlamento uma lei sobre os concursos públicos. Não trouxe. O PICV, em 2017, no começo do ano, trouxe ao Parlamento um projeto de lei para instituir os concursos públicos em Cabo Verde. Esse projeto foi rejeitado pelo MPD. E o MPD disse que não ia trazer, tinha um pacote, ia trazer esse pacote em 2017. Não trouxe em 2016, não trouxe em 2017, e hoje estamos em finais de 2019 e ainda não temos esse pacote. E, portanto, o país e este Parlamento está refém.
está condicionado a uma agenda, portanto, de um partido e de um governo. E, legitimamente, tem a maioria que os cabo-verdianos vos deram para governar. Nós temos dúvida e se efetivamente esse mandato é para ser exercido nos termos que os senhores estão a exercer, mas os cabo-verdianos lá em casa estarão a acompanhar, estarão a avaliar em que medida os senhores efetivamente estão a cumprir aquilo que prometeram os cabo-verdianos. Em que medida estão a cumprir aquilo que prometeram os cabo-verdianos. Porque o facto, hoje, em Cabo Verde, é que toda a direção superior do Estado em Cabo Verde é ocupada por um único partido. Todas as direções nacionais, todas as direções gerais, todas as direções de serviço, aonde chegamos, os conselhos de administração das empresas públicas, das agências reguladoras, do próprio Tribunal de Contas, todas as instituições cabo-verdianas neste momento estão controladas por um único partido, portanto o partido da maioria, e nós insistimos que esta postura do MPD, ela atenta contra o direito dos cabo-verdianos, a igualdade de oportunidade no acesso às instituições públicas, atenta contra a Constituição da República, que manda a que nós tenhamos uma administração pública transparente e virada para a persecução do interesse público aqui em Cabo Verde. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cabo Verde hoje é dos países da CPLP mais corrupta. Nunca mais que alguém me diga que a República, o Estado, é pessoa de bem em Cabo Verde. Isso é treta, isso é tudo menos verdade. Esta República é uma máfia. A República de Cabo Verde é uma máfia. Está muito bem montada. Há um grupo de pessoas que desobedecem a lei e fazem o que querem. Este é Cabo Verde que nós temos aqui.